Fala, meus amigos, bom dia! Bem-vindo ao nosso bate-papo. Gente, nessa onda aí de internet, né, Instagram, etc., eu tenho recebido algumas perguntas e dúvidas e queria dividir com vocês aqui na nossa página do YouTube. O que é que acontece? Uma das perguntas que eu recebo constantemente é se a pessoa, o indivíduo, ele pode ser preso por conta de dívida. E a resposta é não, né? Em raras exceções na história, alguém foi preso por conta de dívida, né? Mas a resposta é não. Qual é a única dívida civil que realmente leva a pessoa ao xadrez, né? A cadeia e talvez a um cumprimento de pena? É a pensão alimentícia. Quando o indivíduo tem algum saldo devedor pertinente à pensão alimentícia, normalmente é acatado o pedido de prisão pela parte e nesse pedido de prisão ele vai, obviamente, ser preso, né? A gente tem alguns casos aí, a nível nacional, tipo o Carlinhos Mendigo, né? Que foi preso por pensão alimentícia, ele não pagou a pensão alimentícia e a parte, né, que é a mãe do filho dele, conseguiu que ele fosse preso. Ele passou 90 dias na cadeia por conta da dívida. A gente tem um caso de repercussão aí, que é o caso Ana Hickman, né? Versus Alexandre Correia, que a Ana Hickman ela também está pedindo a prisão do Alexandre Correia, em detrimento da pensão alimentícia, e o Ministério Público acatou, né, esse pedido de prisão. Basta agora o juiz decidir, a juíza, na verdade, decidir se vai ou não recolher ele aos costumes, né, ao xadrez. Fora isso, normalmente não se tem muitos casos de prisão por dívida. Esse é o primeiro ponto. Em paralelo a isso, a lei, eu não sei qual é a ideia do Constituinte, em paralelo a isso, a lei ela fala, por exemplo, que a emissão de cheque sem fundo ela é crime pelo Código Penal brasileiro, né? Ela está lá tipificada no artigo 171 do Código Penal brasileiro, que é obter para si ou para outro e vantagem ilícita em proveito próprio de terceiro, né? E lá tem a pena de reclusão. Eu desconheço a emissão de cheque sem fundo, alguém que foi preso por emitir cheque sem fundo. O que é entendido? Um desacordo comercial. O camarada se programou para o pagamento, não pôde pagar e virou inadimplente por conta disso. Então, foge do escopo da prisão. Você não pode ser preso por empréstimo bancário, cheque sem fundo, financiamento ou dívida comercial geral. Não da cadeia. Só que em paralelo a isso, você pode responder. Você pode responder. Quais são os prejuízos ao devedor, né? Primeiro, a cobrança natural, né? Aquela cobrança extrajudicial onde a equipe de advogados ou a equipe de negociadores fica entrando em contato via telefone ou WhatsApp para tentar resolver o problema. Aquilo ali por si só já é uma chateação. No segundo momento, a cobrança judicial, né? A ação judicial, ou a ação de execução, ou a monitória. Resumindo, a cobrança da dívida judicializada. O que significa dizer isso? O credor, envolto dos seus advogados, entra com um processo na justiça contra o devedor, ou em face do devedor, para que o devedor efetive o pagamento daquele saldo, né? Dentro do processo, o juiz ele vai analisar algumas situações, né? Primeira delas, se os documentos pertinentes à dívida estão tudo ok, está tudo funcionando direitinho, está tudo dentro das conformidades. É a primeira análise. A segunda análise, que se houve da parte do credor propostas de negociação para facilitar o pagamento. Isso é muito fácil de provar. É muito fácil de provar, porque tem notificação extrajudicial, tem as ligações, tem o WhatsApp enviado, tem o Serasa que manda as informações. Rapaz, tem muitas formas de você provar quanto credor que tentou negociar com o devedor, que é natural. Na maioria das vezes, o credor ele tenta resolver o problema com o devedor. E o devedor, por sua vez, ao invés de tentar resolver, ele foge, muda de telefone, muda de estado, muda de país, ele faz uma peripécia para poder não pagar o que é de sua obrigação legal. Dentro da ação judicial,
existem alguns pedidos que os advogados fazem. A gente tá tocando porque o vídeo aqui é de improviso, né? Então vai tocar telefone, vai ter zoada de WhatsApp, por aí vai. Tem algumas situações que o advogado do credor ele pode pedir, né? Uma das primeiras que aqui no escritório a gente pede, com os nossos advogados, o que é que a gente pede? A gente pede ao juiz que verifique junto ao Cisbajude. O Cisbajude é um dos sistemas judiciários que analisa se o devedor tem dinheiro em contas e quais contas que esse devedor tem dinheiro. Em quais contas que esse devedor tem dinheiro. Para quê? Para que ele possa tentar, dentro da situação legal, colher os valores para que aquela dívida seja quitada. Então ele vai fazer uma análise dentro das contas correntes do devedor para verificar se esse devedor tem dinheiro, tem capital na conta para poder estar quitando a dívida. É um dos pedidos que a gente faz. A penhora de bens também é pedido. Se houver bens no nome do devedor ou de sua cônjuge, eu não sei se vocês sabem, quando você é casado, né, em determinado regime, você também é responsável pelas dívidas. Então, se você tem um saldo devedor e você está sem dinheiro na conta, mas a sua cônjuge, né, ou o seu cônjuge, ele tem o capital, a gente pode entrar e requerer esse capital do cônjuge ou a cônjuge. Então, a penhora de bens é uma delas. O nome no SPC e Serasa, isso aí eu acho natural. E além de ser natural, corriqueiro. Hoje o devedor ele não se importa muito com a questão do nome no SPC e Serasa, não. A importância dele é outras coisas. O protesto em cartório, a gente pode protestar esse título em cartório. A cobrança de juro e multa, né? Isso aqui que eu estou falando, entendam. Eu estou dizendo os prejuízos para o devedor. Vocês têm que entender o que é que eu estou dizendo. É o prejuízo para o devedor. A penhora de bens, o nome no SPC e Serasa, protesto em cartório, juro e multa, né, que é a correção monetária, impossibilidade de financiamento, impossibilidade de crédito, e quando a justiça autorizar, que é pedido, pelo menos aqui no escritório os advogados pedem, o bloqueio da CNH e do passaporte. Se o juiz vai dar ou não, aí vai do fundamento e do proceder. Mas a gente pede. O que é que pode, para você entender, o que é que pode possibilitar o bloqueio, por exemplo, da CNH? Uma das coisas que pode possibilitar o bloqueio da CNH. O Instagram ele é uma ferramenta magnífica, tanto para o bem quanto para o mal. Tem muito devedor, vamos colocar assim, que ele diz não ter dinheiro para pagar suas contas, mas em via de regra ele posta no Instagram com iPhone 16, ele posta no Instagram tomando uísque caro, ele posta no Instagram ali passeando com uma lancha, ele posta no Instagram um carro novo, ele posta no Instagram passeios. Aqui na nossa região, por exemplo, tem uma região Guaramiranga, aí tem ali a praia da Jericoacoara, que são praias e locais turísticos, né? Aqui no próprio Cumbuca, aqui em Caucá. Então o cara faz umas postagens magníficas e não paga suas contas. Então o juiz ele pode fazer uma análise disso aí e determinar o bloqueio da CNH. Então o devedor tem condições de pagar, mas está escondendo ou agindo de má fé. É uma das coisas que pode bloquear, além dessa que eu falei, né, anteriormente, que é a questão da ostentação. Ele tem condições de pagar e está agindo de má fé, escondendo patrimônio, ou não pagando mesmo, não pagando. Para isso, a gente tem que ter, por exemplo, ter pedido bloqueio de bens e não ter tido sucesso, ou ter tentado outras maneiras e não ter obtido sucesso. Então, uma das maneiras é essa, né, o bloqueio da CNH. Um exemplo aconteceu aqui com a gente, aqui no escritório. Um empresário de alto padrão no Ceará tinha na sua página do Instagram uma ostentação absoluta e estava devendo 35 mil reais a um cliente nosso. Então a gente entrou com ação judicial e fez o requerimento ao juiz da questão do
do bloqueio do passaporte dele, porque ele é um empresário que viaja muito, e da CNH. E pelo fundamento o juiz acabou concedendo. Quando o juiz concedeu, né, o bloqueio, ele correu atrás para o pagamento. A gente cobrou, pagou juro, pagou multa, pagou taxa de cartório, pagou o processo em si, pagou os honorários do advogado e, por fim, acabou tendo ele requerendo o desbloqueio depois do pagamento. Né? Ele estava com o recibo na mão. Nesse caso, a gente tem que levar muito a sério essa questão, porque o devedor, às vezes, ele não leva tão a sério. É interessante isso aí. Nesses 30 anos de experiência que a gente tem de mercado, a gente percebe que o devedor ele não leva muito a sério a questão de dever, não. Mas as implicações são gigantescas em relação à questão de dívida. Essa questão do bloqueio do passaporte, ela tem um fundamento usado pelos tribunais no artigo 139 do inciso 6º do Código de Processo Civil. Depois dá uma olhadinha lá que você vai ver. Então, gente, assim, o briefing de hoje é em relação a isso aí, tá? A importância de saber o que fazer na cobrança. Ao empresário, fica a dica. O que é que acontece? Não queira trabalhar a inadimplência da sua empresa de maneira amadora, de maneira tal que você pega ali o seu estagiário que trabalha 2, 3 horinhas por dia e bote para fazer uma cobrancinha ou outra. Pela experiência que a gente tem, não vai funcionar. Não vai funcionar, o prejuízo vai ser maior, na verdade. Né? Porque o próprio devedor ele vai ver que tu é amador, que tu não sabe o que tu vai fazer. Nesse sentido, o importante é tu ter em mente que tu tem que ter um braço forte para tua operação de inadimplência, tua operação de cobrança. Às vezes até para operação de crédito também. Então, assim, a Dominus está à disposição para tirar dúvidas, para conversar e principalmente para efetuar a tua cobrança, a cobrança dos teus inadimplentes, tá certo? Então, o brief está dado, eu acho que um bate-papo bacana. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, né? A gente vai estar respondendo na medida do possível. Desejamos a todos aí um grande mês que vai iniciar, que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar a vida de todos, né? E nós estamos aqui à disposição. Dominus, o nosso negócio é cobrança. Fraterno abraço!